Olá! Continuando os nossos estudos sobre a ferramenta Access Consciousness, né, a terapia Access Consciousness de acesso à consciência para uma elevação do nível de vida e resolução de muitos problemas da vida, né? Temos a ferramenta Interessante Ponto de Vista. Essa é uma ferramenta que a gente usa, eu acho muito engraçado, não esqueço, porque quando eu fiz o curso de Access de barras, a professora deu o exemplo de um adolescente que foi com a mãe lá fazer o curso e tal, e começou a usar muito isso na escola lá, acabou até brigando lá com os colegas que não aguentavam mais ele. Ele ficava o tempo todo, né, usando essa ferramenta. Ah, interessante ponto de vista, que você é isso, que você acha aquilo, né? Interessante ponto de vista e tal. Ai, tá caindo aqui meu orgonite, coisa linda. E aí ficava, né? Mas é engraçado, por quê? Porque a gente encarando tudo como um interessante ponto de vista, a gente tira o peso sentimental, emocional das coisas que acontecem. E a gente consegue lidar com isso com mais tranquilidade, com mais racionalidade e consegue chegar na solução, na versão boa daquilo que acontece, na versão bênção, na versão positiva daquilo que acontece, né? Tipo, interessante ponto de vista, né? Que fulano não vai com a minha cara. Interessante ponto de vista né? Alguém acha que eu não sei fazer isso direito, né? Não, interessante ponto de vista. E aí ficou lá o rapaz, né? Falando isso toda hora, quase apanhou dos colegas lá da escola. E como que a gente pode usar isso, né? Qualquer coisa que venha ofendendo, que venha trazendo uma reação muito forte, nossa, isso bloqueia, trava totalmente essa reação. E a gente tem tempo para poder pensar sobre aquilo, meditar sobre aquilo e ter uma reação melhor, né? Tudo que a gente responde muito rápido, na emoção, aquela coisa de contar até 10, a gente não falaria, acho que 90% das coisas que a gente fala. Não faria 99% das coisas que a gente faz, né? Então, esse interessante ponto de vista é uma ferramenta, né, de reprogramação do Access, né? Interessante ponto de vista né, que eu creio que dinheiro é difícil de conseguir. Né? Interessante ponto de vista que eu não gosto dessa parte minha quando eu olho no espelho. Interessante ponto de vista que eu acho que eu posso tudo que eu quero. Né? Interessante ponto de vista e tal. Ou que tudo sempre dá errado para mim. Ou, tipo, o que os outros pensam, o que acontece. Interessante ponto de vista que cada vez que eu vou fazer tal coisa, isso acontece. Né? Você vai usando isso, tenta usar isso na tua vida. E põe aqui nos comentários o que você acha. Se inscreve no canal, porque eu vou colocar agora muita coisa para você ver como é importante. Eu estava meditando sobre algumas coisas e eu tive a resposta. Perguntei, né? Coloquei a pergunta e tive a resposta. Que eu tava, né? Todo mundo sempre lutando contra a balança, né? Uma hora chega lá e consegue. Agora eu tava numa luta assim que cada vez que eu conseguia um pouquinho, perdia um monte e voltava um monte e ficava naquela luta assim sangrenta. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí fui pra pergunta: o que tá certo sobre isso que eu não tô entendendo? E Deus falou: você tá estudando demais, tá aprendendo demais, tá fazendo muito curso, absorvendo, né, ingerindo demais e não tá gastando nada. Então, eu comecei a gastar. Falei, tá bom. Faz muito tempo que Deus tem falado para mim, né? Divide tudo que você tem passado, tudo que você tem aprendido, divide. E eu ficava só para mim, né? Engordando intelectualmente, engordando nos conhecimentos, nas experiências, tudo que eu tenho que passar. Então, se inscreve aqui no canal. Comenta, faz os comentários, suas perguntas, suas críticas, tudo é bem-vindo, teu interessante ponto de vista, né? Coloca aí nos comentários, a gente vai interagindo e eu vou emagrecendo, né? Na mente e no corpo também.
Amém.